Boa Pronto. tarde, doutor Carlos. Então, Tudo doutor bom? Gerson, como é que vai? Tudo tranquilo? Meio cansado aqui, meu amigo. Hoje que eu ainda não É, tive tempo para nada. Mas o nossa. convite do amigo aí não poderia deixar de estar aqui colaborando aqui para a gente conversar com esses assuntos tão importantes, Aqui, né? mas então nós vamos relaxar, nós vamos conversar, vai ser para descansar, um bate-papo aí para falar, né, da Justiça do Trabalho especificamente, né? Isso. Isso aqui é uma live, né, doutor Gerson, do Instituto Haja, que nós fazemos aí semanalmente. E hoje, né, nós temos o prazer de recebê-lo aqui, o desembargador Gerson. Ele é vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, lá do Maranhão, né, para quem não conhece bem. Doutor Gerson, o senhor é vice-presidente e corregedor, mas o senhor já foi presidente, já foi corregedor anteriormente. O senhor já tem quanto tempo de estrada aí na Justiça do Trabalho? Eu estou com 21 anos, né? Dar 21 aqui anos. um boa tarde e noite a todos aqui, né, que estão nos assistindo aqui. E, primeiramente, agradecer aí o convite que feito do amigo Carlos Haddad, o Pedrosa também, tá? Que a gente tem dividido alguns meses atrás aí em um curso que a gente tem feito com eles, a respeito todas essas situações. Eu estou já há 21 anos, né? Então, eu sou de uma geração do processo físico, né? É, E de lá para cá, a evolução muito grande, né? Que a justiça teve que se modernizar, né? Por exigência da própria tecnologia. E veio para ficar numa situação muito boa, né? A Justiça do Trabalho ela saiu muito na frente nessas questões do processo judicial eletrônico, todo mundo sabe que foi um processo começado a ser desenvolvido pela própria Justiça Federal, né? Mas antes a gente já utilizava aquele sistema de Bacen-Juiz, que foi uma polêmica muito grande, que era do STJ, depois encampado pela Justiça do Trabalho. E aí a gente vem nessa jornada aí, já é a segunda vez, nós somos aqui um tribunal de pequeno porte, né, 16ª Região, é o estado do Maranhão. Justiça do Trabalho tem 24 regionais, diferentemente da Justiça Federal, que são somente 5 regionais. E a gente vem aí tentando dar essa contribuição aí aos nossos jurisdicionados e a economia e tudo que tem passado aí no mundo desses últimos 21 anos. ótimo. Aqui, ó, o pessoal está nos assistindo, igual a Sirlene perguntou aqui, gostaria de fazer uma pergunta. Fiquem à vontade, pessoal, para fazer perguntas, tal. Dentro do possível, nós vamos respondendo, comentando, né, os seus comentários. Rogério, quantos desembargadores que tem, né? O senhor falou que é um tribunal de pequeno porte. Quantos desembargadores tem o tribunal? A Justiça do Trabalho ela tem três portes, né? Sim. Tem o grande porte, que é São Paulo como a segunda região, Rio Grande do Sul a quarta região, Minas, aí de vocês aí é a terceira região, Rio de Janeiro, aí depois ele já desce para um patamar menor de médio, como vai para Bahia, vai para Recife, e tem uma outra categoria de tribunal de pequeno porte, que são composição de oito desembargadores, né? 8 desembargadores. Eu acho que, às vezes, há uma desproporcionalidade muito grande, porque hoje nós temos um tribunal no Nordeste que eu falo desse de pequeno porte, que é a Paraíba, está com 11 desembargadores, né? E nós temos no estado do Maranhão 7 milhões de habitantes, só a capital tem 1,5 milhão, e tem outros estados que, por exemplo, a Paraíba é muito menor, mas isso eu digo que isso é uma questão mais de gestão junto ao TST, mas isso não atrapalha em nada. Nós estamos sem fazer concurso há bastante tempo, não para juízes, mas para servidores. Então, nossa composição são 8. Sim. E no Estado são quantas varas do trabalho? Nós temos 23 varas para 7 milhões, né? É. E dessas 7 varas, nós temos uma cidade que tem somente 2 varas,
que é a cidade de Imperatriz, é considerado há mais ou menos uns 3 anos atrás como a 7ª em movimento de processo no Brasil. E quando você já imagina assim São Bernardo do Campo, São Paulo, você imagina uma 7ª cidade. Hoje ela subiu um pouco de patamar, ela está mais ou menos da 12ª. Mas isso já expressa, e quando fui presidente, criei a 2ª vara lá, porque havia uma necessidade. E São Luís, que eu acho muito pouco, nós temos somente 7 varas. Né? Tem um tribunal e tem o foro. Ó, o senhor já foi presidente do tribunal, não é isso? Fui presidente do tribunal na criação do CNJ. Sim. 2004, 2005, 2004, 2005 a 2006, fui corregedor e presidente. Porque aqui, como se trata de um tribunal pequeno, o vice-presidente é o corregedor. Sim. Tá? Ele acumula as funções. Até porque o vice-presidente, a única atribuição que tem são os impedimentos. Né? Ele não tem uma função de relevância só em caso de impedimento, de férias, de licença, essas coisas. Pronto. Coisas da tecnologia. A tecnologia é bom quando a gente não está precisando muito dela, ela não falha. Mas quando a gente está nessa situação, ela vem e daí apronta com essas coisas para nós. Não, mas isso acontece. Eu, de vez em quando, aí a gente tem que parar, reiniciar, tal, porque isso aí faz parte. Ótimo. Então, Gerson, mas igual o senhor está falando, o tribunal é pequeno. Se o senhor quiser arredar um pouquinho mais, centralizar... Eu tinha perguntado para a composição do tribunal, eu tinha falado que ele é pela sua composição, né? Nesse nosso regional tem uma Procuradoria Regional do Trabalho, no que nós temos aqui na capital 23 varas, ou 7 varas, 23 varas no interior, numa população do estado do Maranhão de 7 milhões. Então você vê aí como é que é a situação. E aí já comporta, como há um número muito pequeno de varas na capital, aí já há um comportamento de 3 juízes por vara. A Justiça Federal aqui só comporta 2, que é aquele. Nós já temos 3 e assim mesmo ainda fica. E aí não deixaram mais criar vara. Agora nós estamos com. Eu apresentei uma proposta para uma reestruturação que tem algumas varas no interior com uma movimentação muito pequena de processo, quando a gente pode fazer o deslocamento. Nós somos já autorizados pelo CNJ e Conselho Superior da Justiça do Trabalho para que a gente possa fazer esse deslocamento. Então, a gente vai otimizar trazer mais algumas áreas para a capital, né? Tem várias hoje que tem um número muito pequeno, depois da reforma trabalhista houve um decréscimo, e esse decréscimo, ele houve, não foi por causa de procura, não, absolutamente não, porque você sabe que a sucumbência da Justiça do Trabalho, ela não era favorável, existia uma súmula no TST, e isso mudou. Então, como isso mudou, o que acontecia? As pessoas vinham na Justiça do Trabalho de todas as formas, diziam, não tem sucumbência, não tem nada, ganhei, não vou haver condenação. Com a partir da reforma trabalhista, isso deu esse decréscimo, deu um decréscimo, porque diminuiu, porque as pessoas só vêm buscar na certa. Porque há condenação muito agora em sucumbência para trabalhador. Sim, isso que eu ia perguntar. O senhor acha que com essa mudança houve assim, um déficit de prestação jurisdicional ou, na verdade, acabou com aqueles aventureiros com pedidos aí talvez pouco embasados? O que o senhor me diz? Eu tinha a impressão e sentia que é exatamente isso que tu estás abordando. Tinha uns que vinham, ou seja, e pedia assim, a coisa assim, astronômica. Um trabalhador que trabalhava 1 ano, 2 anos, chegava e vinha pedir R$1 milhão. Ele pedia. Se podia ser julgado improcedente, ele não pagava nada. A justiça de graça, não tem custo para pagar. Custa muito pequena, né? Não tem o trabalhador não paga o depósito recursal, que é um depósito, isso já é caro, mas isso para as empresas pagarem, as pessoas com poder aquisitivo bem maior, e sabe que o nosso público
que nos procura é muito hipossuficiente, né? Então, era aqueles aventureiros, daqueles desesperos. Não, eu vou entrar. Se ele perder o prazo, se ele não perder o prazo, se eu for me julgado contra mim, não vai ter problema que eu não terei sucumbência. Isso acabou. Ele acabou. Mas também deram uma possibilidade de você suspender esses honorários por 2 anos. Entendeu? Eu digo que isso é prolongar a dívida, porque quando ela vier daqui a 2 anos, que ela reabrir para cobrar os honorários desse tipo suficiente, você sabe que não tem, a pessoa não tem a mínima condição de pagar. Porque as pessoas pediam aqui 2 milhões, 1 milhão, indiscriminadamente, pediam não sei quanto tempo de hora extra, dando moral, essas coisas todas. Então, isso eu achei bom, eu achei muito bom, porque isso eu disse que baixou um pouco o nosso volume de processo. Eu fico pensando assim, a Justiça Federal está precisando disso também, viu, doutor Gerson? Eu fico vendo o juizado especial, né? Lá tem aquelas causas, né? As causas não são tão significativas, até 60 salários mínimos, mas assim, não precisa de advogado, não precisa ter conhecimento jurídico, não precisa pagar nada, se perder, perdeu. Então, assim, tem muita demanda, assim, é o que eles falam até meio predatório, né? Você está utilizando o sistema para poder gerar um lucro, talvez, para um advogado, para a parte, mas que assim, o fundo do direito ali é muito, muito pouco, né? Não é tão claro, né? Então, isso aí coíbe um pouco, né? Os aventureiros, talvez. A Justiça Federal, ela é barata. Não, ela é de graça para quem procura. Mas para o contribuinte, ela é muito cara. Sim. Nós temos um orçamento de 22 bilhões do Poder Judiciário Federal. 22 bilhões. 70%, cara, se não me engano, se é 70% ou um pouquinho a mais, é toda a Justiça do Trabalho. Porque você sabe a diferença. Nós temos 24 regionais para sustentar. São Paulo são 63 desembargadores, você vê. E os de pequeno porte, geralmente, são de ouro. Então, você pega 63 desembargadores, que é São Paulo. São Paulo é tão grande, tudo em São Paulo é macro. É o único estado da federação que tem 2 regionais. Um no interior, que é Campinas, que é maior, inclusive, do que o de São Paulo. E é maior do que o de São Paulo. Então, isso é muito caro. E isso é muito caro. Inclusive, impacta no orçamento da União e aí vem aquela briga, né? Porque aí fica todo mundo querendo pegar um pedaço do bolo. Vocês, na Justiça Federal, são 5 regionais. Uma peculiaridade aqui que é importante, já que a gente está falando dessa questão da estrutura, falando de Justiça do Trabalho, fazendo um comparativo dentro desse ramo, dentro dessa estrutura do Poder Judiciário, a Justiça... a nossa justiça do trabalho, com essa composição de 24, ela já está sendo estudada para fazer como era no passado. Por exemplo, fazer uma fusão entre Piauí e Maranhão. Sim. Ou seja, isso que eles estavam falando em fazer extinção, né? É até bom a gente, depois eu volto a esse assunto. É importante a gente falar, porque muitas vezes as pessoas ouviu falar, a Justiça do Trabalho vai ser extinta. A Justiça do Trabalho vai ser extinta. Eu digo que o termo correto não pode extinguir uma justiça. As coisas não são feitas dessa forma. Vamos extinguir a justiça. Veja só. Eu digo que extinguir a Justiça do Trabalho é a mesma coisa de extinguir a vara de família da Justiça Comum. Nunca vai deixar de haver casamento e nunca vai deixar de haver divórcio ou separação. Na Justiça do Trabalho, nunca vai deixar de haver trabalhador, nunca vai deixar de haver esse litígio, esse conflito entre patrão e empregado. Então, o que eles estavam querendo fazer? Desde a época do Fernando Henrique Cardoso, já isso em 99, 98, mais ou menos por aí, eles já tentaram fazer. Mas eles querem fazer com eles querem fazer com lei. As coisas não são assim como é que se fazer. Não é assim. Quando veio agora, depois de muitos anos, vamos extinguir a Justiça do Trabalho. Largaram de falar de extinguir a Justiça do Trabalho. Porque isso é uma jaboticaba.
pode ser uma jabuticaba que o mundo todo tem justiça do trabalho, da maior forma. Quem se assemelha muito à justiça do trabalho do Brasil, que nós temos 3 instâncias, primeira instância, segunda instância e a terceira instância, que é Brasília, a Alemanha é assim. Então, tem as 3 instâncias. Então, eu acho que é um ramo da justiça do trabalho, é um ramo extremamente importante, é um ramo especializado. Sim. Em 2004, a competência da justiça do trabalho, ela aumentou muito. Você sabe disso, você é magistrado lá da Justiça Federal, nós aumentamos muito a competência da justiça do trabalho. Ou seja, passamos a fazer parte, em 2016, parte do órgão da Justiça do Trabalho. A gente era só um membro, nós somos um órgão hoje da Justiça do Trabalho. Tá? Hoje, aqueles conflitos de competência que existem, quando eles se dão entre justiça comum e entre a justiça do trabalho, que a justiça comum é dirimida no STJ. Hoje, entre a justiça do trabalho, antigamente também era dirimida entre 2 juízes de uma vara do trabalho, era dirimida lá no STJ, não é mais. Tá? Hoje é dirimida. Então, pegou uma afeição, a justiça do trabalho, ela vem numa crescente muito grande, você não pode acabar com a justiça do trabalho. Eu acreditei no modelo, quando começaram a falar em 2 anos, eu acreditei no modelo, que eu até admito. Ou seja, todos os juízes do primeiro grau da Justiça do Trabalho seriam uma vara do trabalho. Justiça Comum Federal tem a justiça, tem a vara penal, tem a vara civil, tem a vara da fazenda, tem a vara de desapropriação, tem isso, tem aquilo outro. Isso não era problema. No segundo grau, haveria uma Câmara para o direito de trabalho, para a justiça, para os conflitos trabalhistas. Imaginei que fosse por aí, mas acabou não sendo por aí, e já deixaram até de estar falando em relação a isso. Doutor Gerson, me diz uma coisa, o senhor já foi presidente e corregedor, o que é mais espinhoso? E vou pedir uma coisinha, se o senhor também puder arredar a câmera, centralizar um pouquinho melhor, doutor Gerson. Tenta, isso, assim tá, Melhorou? Pronto, aí o senhor ficou centralizado, perfeito, ótimo. Está ótimo agora. Exerci numa época diferentemente de hoje, né? Eu digo que todos dois, eles só têm ônus. O bônus é quando você faz os 2 anos. E eu digo, é por isso que não existe recondução. Não existe. Eu acho que eu não posso ser mais, não posso reconduzir, nem posso me candidatar. Só se um tribunal todo disser que não quer ir, não pode ficar sem ninguém, ele vai ser reconduzido. Mas eu confesso para vocês, quando chega assim uns 6 meses para acabar, você está doido para entregar. Está entendendo? Porque são só problemas para você resolver. Porque eu digo que justiça e hospital, ninguém vai visitar. As pessoas só vão procurar soluções de problemas. Tá? Você vai visitar, você vai no aeroporto tomar um sorvete, você vai olhar avião. Tá entendendo? Você vai ali num prédio, num shopping, você vai olhar. Você vai na justiça, quando olhar alguém na justiça é porque tem problema. Você vai para o hospital, ali ninguém está passeando. Então, eu acho que é muito ônus. Eu acredito que eu vejo que é mais espinhoso ser um corregedor, porque você sabe que a atribuição do corregedor é ver conduta e disciplina de colega, isso não é fácil. Isso dá na carne da gente, a gente se sente, sabe? A gente olha determinadas situações, onde se depara com determinadas situações, que a gente procura tentar questionar para entender por que aquilo está acontecendo nessa determinada situação, e você tem que tomar uma posição. Isso é muito dolorido para quem é corregedor. Segundo, todo mundo que olha o corregedor vai... Hoje eu estava encerrei uma correção, na cidade aqui, próxima à nossa aqui, a cidade de Caxias, quase pertinho de Teresina. Então, quando a gente vai fazer a correção, a gente já é assim, temido. Recebe um ofício. Você não teme receber um ofício do presidente do tribunal, mas que você recebe um ofício do corregedor, você diz assim, meu Deus, o que eu posso ter feito? É isso que acontece, tá? Então, eu acho que seja muito mais espinhoso por esse lado, porque essa atribuição nossa de
de verificar, de julgar colegas, essas coisas é espinhosas. Aí você está no seu ministério e você tem que tomar a posição, exatamente para você não prevaricar, às vezes a gente está até fazendo um bem para a pessoa. Eu sou um corregedor muito pedagógico, eu sempre chamo para conversar, eu sempre previno as coisas, eu sempre levo o exemplo aos colegas, que essas coisas que estão acontecendo, olha, aqui aconteceu essa situação, não vale a pena. A gente tem que estar sempre atento às coisas que estão acontecendo. Hoje, por detrás de nós, por detrás não, à frente, ao nosso lado, existe uma tecnologia que hoje a gente está suscetível a muita situação que, às vezes, dentro de um contexto, você pode se prejudicar. Então, tudo isso, e nós temos uma gama de juízes muito nova. Hoje você é juiz com 21 anos, 2 anos de idade, que ainda nunca teve um salário, tinha a mesada lá do pai. Você vai, até mesmo você nem namorou direito, você ainda nem noivou, quanto mais casou. Então, você vai se deparar para resolver a vida das pessoas. Qual é a experiência que tem? Melhorou um pouco, porque para você fazer um concurso hoje, você precisa de pelo menos 2 anos de prática, mas ainda é muito pouco. Em outros países aí, só depois de 10 anos. Tá? Eu tinha observado isso no mundo todo, que eu fui diretor da escola, fui presidente nacional das escolas da Justiça do Trabalho, então eu via muito isso, e estudei muito com alguns colegas juízes franceses, muito alemão, as coisas, então a gente trocava uma experiência muito. E o senhor está falando que acabou de fazer uma correição, como é que tem sido o procedimento disso? As correições estão sendo virtuais, né? Eu acho assim, o título da nossa live é Os Desafios da Corregedoria na Pandemia, né? Mudou alguma coisa, né, doutor Gerson? Primeiramente, eu estou até devendo para vocês a gente fazer uma correção que eu quero levar o Carlos e o doutor Pedrosa lá para participar dessa correção. Vamos sim. Para a Carolina já ter providenciado isso. Eu não participei da última vez que nós nos encontramos, eu não pude, realmente eu estava imbuído em outras missões aí lá no tribunal. Falar nisso, foi nomeado ontem um novo desembargador, já estava lá na presidência da República, foi nomeado, é um que vai para a minha turma, eu sou presidente dessa turma, e aí você sabe, né? Tem que o corregedor tem que providenciar isso, ele é muito meu amigo, mas é isso aqui. Nós deparamos numa coisa no mundo que a gente não pensou em se deparar. E quando começou essa questão da pandemia, ninguém acreditava o que era, porque não é uma coisa comum, não é da nossa geração. Ninguém não tinha a mínima noção de que poderia. Talvez hoje a gente tenha mais ou menos a noção não muito grande do que seja. Mas a gente sabe que aquilo impactou na vida da gente em todos os sentidos. Não tem um ser humano que não impactou com isso. Nenhum. Aquilo criou um temor, criou uma responsabilidade. Mas aquilo também vem, às vezes, para a pandemia, por exemplo, uniu muitas as famílias, os amigos. Então, essa situação partiu-se para dentro do Poder Judiciário. E eu digo que a Justiça do Trabalho, ela sofreu ela sofreu. Eu acho que a Justiça Comum, ela sofreu muito mais do que nós, da Justiça Federal. Por quê? Porque nós já estávamos um pouco avançados a questão da digitalização dos processos, ou seja, processo digital 100%. A Justiça do Trabalho foi a primeira a se lançar e foi a primeira a digitalizar 100%. Ou seja, nós não temos mais processo físico. Processo físico, quem tem é processo ainda de 15 anos, aquela coisa do papel que ele já está todo digitalizado, ou seja, aquele papel não se pega mais. E com isso, nós estávamos trabalhando paulatinamente, né? Aos poucos, fazendo uma audiência telepresencial, essa coisa virtual, fazendo... Ou seja, mas não a contento. Ou seja, a gente estava ainda achando que a gente pudesse engatinhar e desenvolvendo essa situação. Mas aí veio essa situação da pandemia e acabou com as audiências presenciais. E aí? O senhor não era corregedor ainda, né? Quando a pandemia começou, em 2019. Eu estou como corregedor, eu ainda estou no mandato tampão,
A partir de janeiro, por quê? Porque o nosso decano completou 75 anos em fevereiro, mas desde 2020, em maio, ele já tinha tirado uma licença, e eu sou o segundo mais antigo. O presidente, que era o vice-presidente, o presidente hoje, que era o vice-presidente, quando ele tirava a licença, esse ascendia a presidência, e eu era convidado. Passei em maio 30 dias, aí ele voltou. Quando chegou em outubro, ele me chamou e me disse, olha, eu não volto mais. Em janeiro, fevereiro, eu vou pedir minha aposentadoria, porque ele fazia aniversário em junho. Aí, então, eu estou desde outubro de 2020. Definitivamente, em janeiro, nós fizemos a eleição do mandato tampão, vai até o final do ano, depois tem mais 2 anos. Essa recondução, porque eu posso ser reconduzido, porque eu estou cumprindo o mandato. Tá? E aí, nós nos deparamos. Então, eu peguei um final já daquela que, em fevereiro de 2020, em fevereiro e março, a gente dizia assim mesmo. Não, isso em julho, vamos brincar São João. Se já está tudo aberto. Ou seja, porque ainda a percepção de que entendimento disso, ninguém entendia o que era isso, na verdade. Achava que era uma gripe e que aquilo ali ia passar. Mas não veio. E aí vem o CNJ começando a fazer a regulamentação. E eu achei importante, nesse momento, a importância do órgão. Porque é aquele órgão que vai fazer a interação institucional, aquele órgão que se preocupou das questões mais complexas. Veja só, há um conceito do CNJ que ele faz essa interação institucional e que geralmente em gerações assim de altas complexidades, de matérias de altas complexidades. Como é que nós poderíamos, um dia que eu li isso um dia, eu li e disse assim mesmo, mas o que é matéria de alta complexidade e tal? Depois que veio a pandemia, eu vi que era isso. Porque tribunal nenhum, todo mundo ficou esperando aqui. E aí, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Eu vou fazer telepresencial, eu não posso parar, a justiça é 24 horas. Eu vou parar no hospital, o hospital não parou. O que você vai fazer? Você vê que de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, o CNJ editava um ato. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho editava um ato. O seu Conselho da Justiça Federal editava um ato. A gente editava porque eles editavam algum ato. Então, com isso, e eu me lembro que a gente recebia os atos e olha, a validade desse ato é do dia 1º de julho, hipoteticamente, até o dia 15. Aí, quando chegava dia 12, já via que não dava para voltar, ele dizia assim, vai até não sei o quê. Teve uma época, eu me lembro que chegou em setembro, o Supremo disse assim, eu já vou funcionar aqui até abril do ano que vem. Então, ali passou a ter a percepção que era grave e que aquilo não ia acabar. Por quê? Porque devia ter informações sanitárias, os outros órgãos, o mundo todo fechando, mortes e mortes. E aí, Carlos, que vem uma situação muito difícil dentro da corregedoria. Aí vem uma situação muito difícil. Por quê? E aí, como corregedor, eu comecei a pensar, eu fazendo correções, e você sabe que cobrando aqueles provimentos, e por que caiu esse prazo médio, por que aconteceu isso, eu tive assim a luz para pensar, eu tenho que pensar no ser humano que está lá do outro lado. Aqueles jovens que passam muito novos, muito jovens nesses concursos, vão trabalhar nas varas de interiores, ou mesmo na capital, mas vem de outro estado, com 22, 23 anos, o nosso público é muito jovem. Quem já tem 31 anos, já na X trabalho como servidor, a gente já disse que já é veterano. E aí aquela coisa que ainda é muito apegada com os amigos, com o papai, com a mamãe, ainda tem a questão da namorada, a gente começou a ver. E ele começou a perder colegas dentro da vara, ele começou a perder colegas no bairro, ele começou a perder pessoas dentro da família. Com que cabeça um jovem desse? Nós, já maduros, já sentimos aquele impacto. Eu tive que trabalhar, eu comecei a trabalhar a cabeça dessas pessoas. Né? Então, isso aqui, por exemplo, esse foi um impacto,
e já que o nosso tema que a gente está falando aqui, esse foi um grande desafio para que a gente pudesse. Hoje a gente já estou muito mais consciente, eu falo muito em motivação, sabe? Eu falo muito em que as minhas correções elas são muito pedagógicas, exatamente porque é a forma que a gente tem. Criamos mecanismos para levar junto a eles, tá entendendo? Fomos nos qualificar, estamos nos qualificando, escutando as pessoas experientes dentro da área, para que a gente a gente possa fazer alguma coisa para esse público-alvo. Isso. Doutor Gerson, mas aí a correção, como é que tem funcionado? O senhor faz uma videoconferência, reúne com juízes, como é que tem a duração dela tem sido rápida? Porque antigamente o hábito era viajar e comparecer à vara, visitar a vara, não era? O senhor já deve ter feito isso muito ou não? Não, eu tenho muita saudade desse tempo. Olha que a gente não é coisa de muito tempo, não, mas a gente está falando coisa aí de 15 anos atrás. 15 anos sumiu, né? A gente chegava na segunda-feira e só voltava na sexta. Porque quinta tarde a gente acabava. Por quê? Porque nós fazíamos aquelas correções com amostragem de processo. Chegávamos lá, fazia aquele questionário anterior, que sabe disso, fazia o questionário, mandava separar isso e tal, chegava lá, separei, me pega aí 20 processos de execução, pega aí processo de conhecimento, vamos ver aqui, dificuldade a gente vê, né? Naquela época o juiz, por exemplo, deixava lá a amostra lá do que ele queria, a gente não tinha controle de formatização, não tinha coisa nenhuma, e chegava-se lá, abria esse processo, o mesmo corregedor dava um despacho lá, e naquele processo, recebia muitos advogados, recebia público, jurisdicionado, que queria falar com o corregedor, fazia uma reclamação contra a vara, porque vara boa é quando o advogado não reclama, nem o jurisdicionado. Essa é a vara boa, não importa o número, não reclamou. Então, eu fiz muito essa coisa, e fazia uma semana, porque era um dia para viajar, outro dia para voltar. Então, eu fazia, na verdade, a questão de fazer em 3 dias. Cansei de fazer isso, de viajar. Corregedoria com essa equipe, pegava toda a minha equipe e viajava. E lá conversava-se com o juiz, né? Fazia-se uma palestra, eu sempre gostei de falar, conversava com ele, mostrava alguma coisa ou tal. Pronto. Diferentemente de hoje. Hoje eu faço uma correção, eu começo ela, hoje é quinta, né? Eu abro ela terça-feira, segunda-feira. Não, eu abro ela quarta-feira, abri ela ontem, sim, pela manhã, 9 horas. Eu faço convido a OAB, e tal, vai a OAB, vai alguém da comunidade que queira lá participar, é aberto lá o link. Aí eu faço a abertura, boto todos os servidores e faço aquela abertura e falo mais ou menos uma meia hora. Sim. E dessa meia hora que eu falo, os juízes lá estão presentes também. Eu faço um panorama. Por quê? Porque por que eu faço essa abertura em 40 minutos? Para dizer que não é o privilégio, esse momento, aquela vara está naquela posição que não está muito confortável. Eu dificilmente uso qualquer termo que seja assim, muito, falem ruim, que está aí. Não, que não esteja favoráveis, está entendendo? Mas que a gente pode melhorar, porque talvez é aquela história dizendo que nós precisamos conhecer a ferramenta que nós trabalhamos. É uma ferramenta de inteligência artificial, e a inteligência artificial foi feita por nós, então nós é que tem que comandarmos. Se nós apertarmos em alguma tecla errada, ela vai sair errada, porque ela só faz aquilo que nós comandamos. Então nós precisamos trabalhar e aprender com aquilo que nós estamos trabalhando. E aquela posição e aquele desconforto estão muito mais ligados a isso, e não pela força do trabalho, não pela capacidade de trabalho. Então, eu tenho levado isso para eles, né? Pronto, aí, na hora que acaba essa minha... Eu saio de lá, pego a minha assessora, Carolina, que tem um projeto que nós criamos, vai conversar com eles, né? Ela e o Davi vão conversar com o servidor,
e eu vou para outro link e vou conversar com os juízes. Geralmente 2 juízes da vara. E lá eu vou ter uma conversa com ele, que nós precisamos, fico dizendo para ele que a vara precisa de um líder. Um líder não é para mandar, e eu digo que sempre o líder é para ele dar o norte, é para, sabe, comandar, por exemplo, determinar o ato de gestão, mas que eu sei que isso é coisa que o tribunal, por exemplo, a própria justiça, eu digo que ela é ocupada, ela precisa se qualificar os seus servidores, quem queira. Então, ela fazer uma qualificação de número, como existe. Inclusive, eu li no livro de vocês uma coisa que eu achei muito interessante. Eu sou daquele que, quando eu recebo um livro, eu tenho que ler ele todinho. Tá? Até porque um dia eu me deparo com o autor do livro, eu tenho que pelo menos falar do livro. Tem aquela Association, National Association Court de Management, dos Estados Unidos, né, a Corte Nacional da Corte Americana de Justiça, que eles, em 1970, eles já qualificam exatamente para que essas pessoas possam auxiliar dentro de uma vara, dentro da justiça. Então, são pessoas qualificadas. Nós não, nós estamos naquela cultura que nós temos uma lei que o cargo é comissionado e preferencialmente formado em direito, mas nem pergunta se tem uma qualificação ou não tem uma qualificação. Então, tudo isso eu converso com o juiz, né? E vou dizer para ele. Então, eu pergunto sobre os provimentos, vão baixar o provimento estão baixados. Isso. Aí, quando é no outro dia, eu estou acabando. Por quê? Porque eu tenho os dados compilados no INGEST. Todos os dados estão ali disponibilizados para todos nós. Então, o INGEST é ótimo, né? Ele traz tudo, né? Não, o INGEST traz tudo. Ou seja, ali eu digo para ele, olha, é isso aqui. Se você seguir isso aqui, conhecer as regras, os objetivos do PJF, pronto, você está um cara perfeito. E eu sempre acabo dizendo para ele o seguinte, aos servidores é o juiz. Eu digo, olha, não é vocês que vão executar, são vocês que vão determinar a execução. Para você determinar alguma coisa, você precisa conhecer. Sim. Você não é mais um juiz só para fazer audiência. Você precisa saber o que você está pedindo. Até para o servidor saber que você entende da coisa. Esse é meu princípio, é meu conceito, é isso que eu utilizo. Talvez isso dá muito resultado dentro do meu gabinete. Certo? Então, é assim que eu faço as minhas correções. Eu faço o questionário 15 dias antes, já tenho meus dados. Tem algumas coisas ou outras que a gente pergunta sobre a IPV, que não está lá dentro. Outras coisas que não estão no INGEST, sobre requisição de pequeno valor, vocês estão pagando, o município está transferindo e tal, aquele negócio todo. Como é que está o relacionamento com os poderes e tudo, aquele negócio todo. Quais são as boas práticas, coisas que ainda não estão no INGEST. A gente conversa com tudo isso, leva para... Consigo hoje fazer em um dia e meio. Na verdade, quando eu vou, está feito já, nós vamos só traçar. Volto no dia de hoje, como eu vejo, faço o encerramento. O primeiro dia as caras estão todas cinzudas no vídeo, servidor, juiz e tudo, porque fala com o corregedor. E eu digo para ele no final, e amanhã eu tenho certeza que todos nós daqui estaremos felizes, estaremos bem mais motivados. E todas as vezes acontece isso. No outro dia eu já começo, eu digo bom dia, boa tarde e tal. Estão todos dando um sorriso, boa tarde, um disso para vocês. Eu tenho certeza que a mágica é feita através da Carolina, que trouxe uma boa palavra para você. Porque quando você utiliza 2 palavras para eles ao final, aí ao final eu quero escutar um por um. Aí o juiz, aí fala o diretor da vara como se estivesse falando por todos eles. Não, mas agora eu quero escutar nem para me dar aí um boa tarde. E eu uso 2 palavras para eles. E eles repetem isso ao final. Eles ficam muito felizes, por exemplo, com essa modalidade, a forma que a gente tem abordado. A gente só não aponta o erro, a gente leva uma solução para o erro, a gente ajuda no erro. Mas que eles têm que desenvolver. Eu uso 2 palavras. Eu uso motivação. Eu uso sempre a palavra. Eu digo, ó, aqui é um corregedor pedagógico e motivação. Quando eu falo isso, ou seja, aquela coisa da punição já se afastou deles. Porque eles têm medo de punição. Tá entendendo? Então, isso eu acho que eu melhoro. Eu acho que eu consigo melhorar, eu tenho conseguido melhorar. É que durante o nosso curso, nossos encontros, né, a Carolina que comenta muito
parece que está tendo uma boa receptividade pelas varas, né? Acho que o senhor está adotando uma abordagem assim diferente do padrão. O senhor tem sentido isso? Como é que é? Ou quando o senhor fazia também antigamente, sempre foi assim? O que, que o senhor me Olha, eu diz? vou te confessar uma coisa, cara. Eu acho que o Pedrosa talvez esteja escutando, depois ele vai escutar essa nossa conversa. Não tem que transmitir a ele. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que, eu não sei se você já teve a oportunidade, outros cursos que vocês estão dando esses cursos lá no nosso regional. Se, por exemplo, um corregedor, o presidente, qualquer outra pessoa, por exemplo, que já está se achando que está em área de conforto, não tem interesse. Ele acha que isso é só para servidor. Eu não, faço questão. E com isso, que era o meu projeto, saindo dessa zona de conforto, confesso a vocês que vocês me despertaram muito a desenvolver muito mais, porque eu sou uma pessoa assim, muito perspicaz. Eu escuto, eu transformo. Me dá um limão, eu faço uma limonada. Eu sou muito assim. Você vê minhas participações lá, eu falo e tal, traz aquele negócio. Quem está lá comigo, meus servidores, aquilo já leva uma motivação para eles, porque eles veem que eu estou participando em pé de igualdade, da mesma linha ali, tudo aquele negócio. Mas o curso de vocês tem me aberto tem nos ajudado muito a esse sucesso que nós temos tendo nas varas. Eu vou dizer que daqui a um ano eu vou te mandar tudo e você vai observar numa dessas que nós vamos fazer, uma dessas convenções que vocês vão participar. Entendeu? Ah, não, com certeza. Não, e realmente a participação do senhor, eu posso dizer, ela é atípica, mas atípica no bom sentido, viu, doutor Gerson? Nós, eu e o Luiz, achamos ótimo. O senhor mostra aí o envolvimento que o senhor tem, aí a preocupação que o senhor tem com o TRT, né, do Maranhão, né, querendo melhorar as coisas, querendo pensar em soluções inovadoras. Então, quando o senhor vem, tá? E o senhor tem, assim, o poder de decidir, né, doutor Gerson? O senhor está aí no comando do órgão, então, assim, é muito bom ver que o senhor está aí, né, tá sentado, somos sábios, né, assim, está lá no alto da montanha, sabe muita coisa, mas sempre tem a cabeça, a mente aberta para querer cada vez aprender mais. Isso aí para nós é ótimo. Sozinho. Ninguém resolve nada sozinho. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Não existe vara sem juiz, não existe sucesso sem servidor, não existe só corregedor. E eu digo que corregedor não tem que cobrar. A palavra que eu sempre uso é mais amenizada. Eu digo ao juiz e eu digo ao servidor. Aqui eu vou acompanhar a vara. Eu não vou cobrar da vara, eu vou acompanhar a vara. Na hora que eu vejo que ela está aqui, eu faço o ofício e digo, olha, aqui esse processo ele tá tramitando de uma forma equivocada. Eu sempre uso, eu gosto de usar esses termos. Tá? Entendeu? Mesmo na hora de mau sufoco e tal, aquele negócio, mas você precisa. Se você está no comando ali da NAUS, você tem que ter, sabe, se você quer obter o sucesso, pronto. E eu sou muito ouvido no meu tribunal em relação a essas questões. Entendendo? Não, e isso que eu ia falar, o curso pode também estar ajudando, mas o senhor também é um administrador nato, né? O senhor tem uma capacidade também de liderança muito boa, a gente percebe isso claramente. Né? E nesse trabalho do senhor, me conta uma coisa, o que impacta mais? É a atuação do CNJ, a atuação do TST? O que repercute mais na corregedoria? Vocês têm, assim, tem que prestar muita conta para eles? Como é que tem funcionado? Eu gosto das coisas do meu país. As coisas do meu país dizem assim mesmo. Às vezes as coisas estão muito no papel. E na prática é completamente diferente. A tua justiça, os teus tribunais regionais, eles não têm nem autonomia administrativa, nem financeira, nem nada. É decidido tudo por um conselho. O conselho é formado pelos 5 regionais. Então lá eles decidem e vocês executam. Lá eles definem o orçamento de vocês para vocês executarem. O meu não. O meu, quem faz o orçamento sou eu e encaminho. Então, está lá na Constituição, que é meu Tribunal Regional do Trabalho, eu tenho autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Mas eu não posso decidir nada. Tem uma coisa que tem em função da autonomia, sabe aquela coisa que a corregedoria recomenda? Não faça, porque é tipo daquela coisa, se der errado, eu disse para tu não fazer. Tá entendendo? Tu foi desobediente. Por exemplo, não é uma coisa que para não ferir a autonomia, mas assim, olha, eu te recomendo. Tá entendendo? O
o CNJ, nós temos uma justiça completamente diversificada. Você vê, por exemplo, o CNJ comanda tudo, regulamenta tudo. Então, veja só, você tem uma justiça federal de funcionamento diferente da justiça do trabalho. Eu estou falando sobre o aspecto pelo prisma de autonomia, não administrativa, porque quem comanda, o TRF comanda seus servidores, aquele negócio, depois que ele tem autonomia realmente, depois que ele recebe o financeiro. Nós também, estadual, uma coisa completamente também diferente. Então, quando se regulamenta para todo mundo a mesma coisa. Tribunal lá do Rio Grande do Sul, tribunal lá na ponta lá no Acre, lá em Rondônia. Ou seja, aonde a gente se depara com situações completamente culturais, de forma de agir do juiz junto ao jurisdicionário, completamente diferente, mas a gente tem que... Então, ele vai determinar para a gente. O que ainda dá uma filtrada é quando ele vai para... que não acontece com a Justiça Estadual. Mas a gente, passa lá no teu Conselho Federal e passa lá no meu Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Já chega mais ou menos, já eliminado alguma coisa lá do CNJ, que deixa a brecha, e ainda encaminha para nós, você vê a burocracia, né? Ainda encaminha para nós para que eu regulamente. Agora, como é que eu vou regulamentar se eu não posso modificar nada? Mas aí eu tenho que preparar minha resolução administrativa por causa da minha autonomia. Mas eu digo que não atrapalha. Não atrapalha. Tem algumas conveniências que o nosso órgão superior acha que não pode. Por exemplo, em função do contingenciamento, nós estamos usando hoje o nosso orçamento de 2018. Imagina. 2018. Se em 2018 já tinha dificuldade, imagina agora. Mas nós estamos utilizando. E aí, o que acontece a gente utilizando com isso? Muita gente, com aquela negócio da aposentadoria, da previdência, muita gente pediu aposentadoria. Nós estamos hoje com deficiência de 50 pediram aposentadoria. Mas a gente não pode substituir. Porque o CSJT nos proibiu de substituir. Nem a função gratificada para que a gente possa dar para um outro servidor. Nós não podemos. Eu estou precisando de servidor. Eu digo assim, eu estou precisando de servidor. Aí a direção maior, Brasília, diz assim, não, mas não podemos fazer concurso. Não preciso fazer concurso. Eu tenho as vagas. Me libera, mas não pode. Então, sabe? Mas eu vejo aí dentro da conveniência. Mas a gente vai levando, não tem outra forma. Você tem que trabalhar. Você vai discutir com o poder maior? Não. Leva-se até mesmo com os nossos conselhos de colégio de presidente, corregedor. Conversa, não tem solução? Vamos procurar nossas soluções. Mas não atrapalha. Eu acho bom o CNJ, talvez a composição, talvez é que eu não acho muito boa a composição. São coisas que já temos o quê? 2004, 16 anos, 17 anos de CNJ, mais ou menos 17 anos de CNJ, eu acho que é isso, né? É mais ou menos isso. Foi isso mesmo, eu acho que o formato que iniciou é o meu formato. Se começou e tudo se aperfeiçoa, não aperfeiçoou, né? Eu acho que ela às vezes se intromete algumas coisas que a gente não acha que está correto, mas é isso mesmo. Sem nenhuma crítica aqui, pelo amor de Deus. Não, tá certo. Doutor Gerson, aqui, nós já estamos chegando ao fim. Eu queria saber o seguinte, já está quase completando 1 hora. O senhor vai ficar, então, aí na corregedoria até o fim de 2022? É isso? Até o fim de 2022. Isso. E aí, como a gente é um tribunal pequeno e a gente não... Aqui não tem aquela disputa, aí depois eu acendo mais 2 anos, então eu vou ter... Eu vou cumprir o meu projeto de corregedoria, graças a Deus eu vou ter muito tempo para isso. Eu me programei esse ano todo, com toda a dificuldade da pandemia, para que 2020 as varas estejam numa situação bem melhor, muito bem melhor mesmo, para eles andarem com as próprias pernas. E aí depois eu quero, porque quando eu chegar na presidência, eu quero encontrar isso tudo bonitinho, tá entendendo? Para ter uma tranquilidade, ou seja, tá voando aí em céu de brigadeiros. Ou seja, eu com mais paz.
O senhor está com um plano aí de 4 anos, então, né? É a corregedoria para depois chegar na presidência e já encontrar a situação melhor, né? Eu trabalho para que eu possa chegar na presidência e encontrar, ou seja, como se fosse assim, eu vou trabalhar para mim quando eu chegar na presidência. Ou seja, entre aspas para mim, né? Ou seja, para o tribunal de forma geral. Não, tá certo. E aí, como é que o senhor, tipo assim, para a gente finalizar então, o que o senhor diria aí que marca a sua atuação na corregedoria, talvez uma mensagem aí para os juízes do Tribunal do Trabalho, os servidores, né, que vêm na corregedoria, às vezes, como o senhor falou, às vezes eles se assustam, né? Recebem um ofício da corregedoria, já cheguei, ixi, coisa boa não deve ser. E o senhor parece que está meio que quebrando, né, esse tipo de percepção. Mas o que o senhor pretende, talvez a marca da sua administração, uma mensagem final aí para nós encerrarmos? Carlos, você sabe que hoje nós somos números. Eu estou falando com o número Carlos e você está falando com o número Gerson, porque a justiça é justiça em número. Já é intitulado, é justiça em números, né? Você não pode ter um corregedor de inteligência artificial. Então você tem que... O corregedor é um corregedor de carne e osso. É um corregedor humano. Então, cada ser humano tem a sua característica, a forma de trabalhar. Tem uns que chegam com aquela empáfia de somente fazer a cobrança porque ele acha que o juiz tem que trabalhar mesmo, o servidor tem que trabalhar, e alguém tem que apresentar os números. Eu trabalho de forma diferente. E eu vejo que eu tenho obtido esse resultado. Eu peguei uma corregedoria numa situação extremamente difícil no mundo. Uma coisa completamente que ninguém imaginava. Não se sabe nem como é que se trabalha. Se trabalha assim, nós estamos trabalhando assim por instinto. Cada dia a gente acha que vai acontecer uma coisa. Já estão dizendo que vão voltar a presencial. Não se sabe se daqui a mais de 15 dias não se vai trabalhar com a presencial. Então, diante daquilo que eu falei anteriormente, que eu me deparei com muitos jovens, com as varas já numa situação não muito boa, mas já de uma forma, já melhorando essas varas. Aquela situação do impacto humano, medo, eu me deparei com medo dos servidores daquilo que eles estavam fazendo, não de nós de trabalho, ou seja, o foco não era mais o trabalho, o foco era papai, mamãe, os irmãos, está acontecendo no mundo, será se eu vou sobreviver? Ele olhava que no outro dia o colega dele lá do lado, lá, foi. Então eu já usava isso muito tempo atrás, mas agora eu usei essa forma muito mais com afinco, muito mais humanizada. Trazer para ele que o seguinte, que a corregedoria é um parceiro, a corregedoria não é um bicho punidor. Ela não foi feita para isso. Ela foi feita para acompanhar e resolver os problemas juntamente. Né? Então, vamos motivar, é isso que é o que eu deixo, esse meu legado, que eu estou deixando para eles, é pedagógico o nosso trabalho, e motivar todos para que a gente consiga, com um projeto, porque eu digo para eles, se a gente não se planejar, se a gente se organizar e a gente não otimizar essas duas coisas, nós não vamos para lugar nenhum. Então, é isso que eu sempre tenho dito para eles. E aqui eu deixo isso para todos. Todos os juízes olham a corregedoria com uma forma de parceiro. Leve isso junto aos corregedores. Levam sugestões. E eu não cobro, eu acompanho o trabalho da vara. Isso é a melhor coisa que nós temos que fazer. Perfeito. Então, Gerson, muitíssimo obrigado, né? Eu não tenho dúvida de que acho que o senhor, ao final do mandato aí, vai colher muitos frutos. Eu acho que vai ter um impacto muito bom para o TRT, a atuação do senhor, a equipe, né? Uma equipe muito boa, né? A gente vê lá no curso, né? O Moisés, Carol, aí tem vários, né? Letícia, não vou mencionar todos, não, depois eu esqueço algum. Tem o Antônio José, tem uma turma boa que está aí empenhada, né, em talvez tentar trazer, né, aprimoramento. Né? Acho que a perspectiva acho que é essa, né? Sempre tentar melhorar. E isso aí, acho que o senhor está sempre imbuído desse espírito. Né? Eu tenho convidado para falar sobre as corregedorias, principalmente nesse momento muito difícil. E eu tenho falado
um grupo, às vezes, muito pouco, tá? Isso, e um momento desse que você abre essa oportunidade para a gente falar. Quando nós combinamos que você me ia convidar, eu perguntei, eu disse assim, não, vou ter que preparar um tema, porque pensei até que essa modalidade, para mim, é espetacular, porque senão a gente fica muito monótono, e a gente adentra, assim, umas questões muito doutrinárias, conceituais. Aqui não, nós conversamos trazendo as questões práticas da vida da nossa atividade jurisdicional. Isso aí eu acho extremamente importante, né? E eu agradeço a oportunidade, você sabe que eu vou estar sempre à disposição, eu não tenho dúvida que eu vou sugerir, como eu fui presidente nacional das escolas, tenho um relacionamento muito bom dentro da EJUD 16, que é a Escola Judicial nossa. Eu acho que nós vamos fazer aí uma parceria, eu vou lhe trazer para fazer uma palestra para nós aí dentro aqui também da nossa EJUD aqui, diante da formação de nossos magistrados que estão iniciando, né? Vou me programar, a gente vai conversando aí daqui para frente. Isso, vamos sim. Vai ser um prazer, um privilégio, né? Sem dúvida nenhuma. Então, Gerson, muito obrigado. Então, um abraço aqui também. Ela está se levantando aqui, porque ela que vai aqui monitorar aqui a situação aqui. Um abraço a todas as pessoas aqui que estão nos assistindo. Um grande abraço. A nossa audiência, obrigado por tudo. E a gente continua se falando, né? Semana que vem acho que tem um encontro. Tem sim, com certeza. Isso aí. Um abraço, Gerson. Muito obrigado.